acontecimentos ou afirmações falsas. Por isso, exercite sua dúvida. Recebeu uma notícia que parece boa demais para ser verdade? Desconfie e confirme antes de compartilhar. Não passe a desinformação para frente. Desemprego na pandemia bate recorde no Brasil em setembro. Atividades letivas presenciais na UESB não serão retomadas este ano. Defesa Civil alerta sobre o risco das chuvas intensas. E ainda, as vagas de emprego e estágio. Quinta-feira, 5 de novembro, o UESB Notícias começa agora. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao UESB Notícias, informação, formação e conhecimento. O desemprego diante da pandemia do novo coronavírus bateu recorde em setembro, apontam os dados divulgados pelo IBGE. Segundo o levantamento, o Brasil encerrou o nono mês do ano com 13 milhões e 500 mil desempregados, cerca de 3 milhões e 400 mil a mais que o registrado em maio. Isso representa uma alta de 33,1% no período. Com o aumento do número de desempregados, a taxa de desemprego passou de 13,6% em agosto para 14% em setembro, a maior de todo o período. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou o resultado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, destacando que o mês de setembro bateu recorde no número de desempregados. Desde o início da pesquisa, a gente está procurando isso, e o coronavírus ele foi muito importante no início para aumentar o número de pessoas fora da força de trabalho, e agora com a diminuição das medidas restritivas, as pessoas estão voltando aos poucos à força de trabalho. Então está aumentando tanto a taxa de desocupação, que são as pessoas que procuram um emprego, quanto a taxa de ocupação. A população desempregada era de 10,1 milhões no início da pesquisa no mês de maio. Já em setembro, esse número teve um aumento de 4,3%, chegando a 13,5 milhões de pessoas sem emprego. Olha, foi uma calamidade total para o comércio de Conquista, né? Sabe que foi geral no mundo todo e em Conquista não foi diferente. No período que o comércio ficou fechado, aí nem se fala, porque a demissão foi geral em todos os setores, em todos os níveis de atividades, né? Geralmente sofreu mais quem era pequeno, né? O funcionário, às vezes, menos qualificado também, foi os que mais foi atingido. E quando o comércio reabriu, começou também a retomada do emprego, né? Mas ainda muito lento. O desemprego diante da pandemia do novo coronavírus foi um dos maiores dos últimos anos. De acordo com o levantamento do PNAD Covid-19, o Brasil encerrou o nono mês do ano com cerca de 13,5 milhões de desempregados. Foi registrado aumento da população desempregada ao longo de todos esses meses. O acréscimo ocorreu tendo como base o número de pessoas que perderam empregos até o mês de julho, bem como as pessoas que saíram do isolamento social e foram procurar emprego. Quando se demite um funcionário, uma funcionária, não é só ele que vai ficar desempregado, é a família que ele sustenta. Então, gera uma cadeia grande de pessoas que ficam sem aquele salário no final do mês. A população desempregada conseguiu diminuir os efeitos desse problema por meio do recebimento do auxílio emergencial. De acordo com o IBGE, o Norte e Nordeste foram as regiões que registraram maiores números de domicílios que tiveram acesso a esse benefício. Segundo as informações da PNAD Covid, a quantidade de desempregados foi de 13,5 milhões de pessoas no Brasil e uma taxa de desocupação de 14% da população. O auxílio emergencial foi importante para poder manter um pouco a renda dos domicílios. No norte e do nordeste do país, cerca de 60% das famílias tiveram algum tipo de auxílio ligado à pandemia. Então isso foi importante mesmo para manter a renda dos domicílios. E para você que está dentro dessa estatística e busca uma oportunidade, veja agora as vagas de emprego e estágio para a Vitória da Conquista.
o Cine Bahia está ofertando vagas de emprego para ajudante de cozinha, cozinheiro, confeiteiro, atendente de telemarketing, auxiliar de carga e descarga, manicure, pedicure, técnico de enfermagem e técnico em informática. Em todas as funções, é necessário ter experiência na área. Vagas também exclusivas para pessoas portadoras de deficiência, em assistente de planejamento, atendente de lojas, coordenador administrativo e eletricista. Os interessados devem enviar um currículo com dados do CPF e PIS, sinalizando a vaga pretendida para o e-mail cinebahiaconquista@gmail.com. O Instituto Olho Mágico oferece vagas para vendedora com ensino médio completo, conhecimentos de informática e experiência na área, administrador com nível superior completo em economia, contábeis, administração ou áreas afins, e para técnico de laboratório com ensino superior completo em biologia, biomedicina ou biotecnologia e experiência anterior. Os interessados devem comparecer ao Instituto Olho Mágico, localizado na rua Sinhazinha Santos, número 237, Centro. Vitória da Conquista registrou até agora 10.140 casos confirmados para a Covid-19. Já são 9.639 recuperados, 186 óbitos. Aqui com a gente, Marcel de Souza, com os dados completos da pandemia no município. Marcel, seja bem-vindo. O que é que você traz para a gente hoje? Olá, Tiago. Olá para você que acompanha o ESB Notícias. Pois é, Tiago, eu trouxe hoje, antes da gente apresentar esse boletim da Covid-19 aqui em Vitória da Conquista, como vocês viram aí na reportagem de Jeane Sampaio, ela trouxe alguns dados da PNAD de Covid, uma pesquisa que foi realizada pelo IBGE. Agora eu vou trazer aqui para vocês esses dados relacionados à parte da população que fez os testes. Vocês vão ver comigo aqui no telão esses dados, vamos lá. Segundo a pesquisa do IBGE, Tiago, até o mês de setembro, 21,9 milhões de brasileiros fizeram algum teste de Covid, sendo ele ou teste rápido ou RT-PCR. Essa quantidade equivale a aproximadamente 10% da população brasileira. E aí eu trouxe também uma realidade aqui de Vitória da Conquista, que você já até falou. Aqui no nosso município, gente, cerca de 2.226 pessoas ainda aguardam para realizar o teste. São pessoas que estão tendo sintomas da Covid, mas ainda não têm a confirmação, porque ainda não conseguiram realizar o teste aqui no município. Aí você trouxe para a gente esse panorama do Brasil e Vitória da Conquista. E agora o boletim, como é que foram essas 24 horas? Vamos ver agora essa confirmação das últimas 24 horas no próximo tela, que é o boletim atualizado da Covid-19. Primeiro a gente vai focar nessa parte aqui do boletim, que é onde a gente traz esses números. Os casos notificados já são 38.385, os casos confirmados são 10.140, destes 2.885 confirmados laboratorialmente e 7.255 confirmados por testes rápidos. Os casos descartados são 13.014 e os recuperados são 9.639. Óbitos, Tiago, já são 186 óbitos aqui em nosso município. Agora, Marcelo, em relação ao crescimento de casos aqui em Vitória da Conquista, como é que está aí? Como é que está essa evolução aí? Continua crescendo, os números só aumentam aqui no município. Vocês vão ver na próxima tela comigo o crescimento desses casos aqui em Vitória da Conquista. Esses dados são do dia 28 de outubro até o dia 5 de novembro. No dia 28 de outubro, que foi a última vez que eu estive aqui no ESB Notícias com o Tiago, trazendo essas informações do boletim da Covid, eram 9.882 casos confirmados. Hoje, nós já temos 10.140 casos confirmados, como eu mostrei no boletim anteriormente. No caso, nesses últimos 7 dias, foram confirmados 258 novos casos aqui em Vitória da Conquista, uma média de 36,8% de novos casos por dia aqui no município, Tiago. Em relação, Marcelo, ao crescimento dos óbitos aqui no município? Próxima tela eu trago esses dados para vocês aí, vocês vão conferir aqui comigo, o Tiago também, o crescimento dos óbitos aqui em Vitória da Conquista e a média de óbitos diários aumentou aqui na cidade. No dia 28 de outubro, como eu já disse que foi a última vez que eu estive aqui com vocês, eram 179 óbitos confirmados aqui em Vitória da Conquista. Hoje, 5 de novembro, já são 186. Foram 7 novos óbitos em uma semana, no caso, um óbito por dia. Nas últimas semanas a gente mostrou que essa média estava em 0,8, 0,7
E a cada semana que passa, essa média de óbitos aqui em Vitória da Conquista vai crescendo. Essa média, Tiago, já chegou até a 1,6 há 2 meses atrás aqui no município. Então está estável em relação A óbitos. Não há uma redução nem um aumento. E o perigo é isso, né? Se manter estável essa taxa de óbitos aqui no município. Marcel, agora, como é que estão aqui os leitos? Novidade? Continua a mesma coisa? Isso. Você em casa vai estranhar agora, porque nosso boletim vai aparecer de novo, mas a gente vai focar agora na segunda parte do boletim, que é essa parte aqui que tem a ocupação de leitos. Os leitos de UTI, Tiago, dos 70 leitos, 57% deles estão ocupados e dos 83 leitos clínicos, 45% deles estão ocupados. Na próxima tela eu vou trazer para vocês os dados mais detalhados da ocupação geral aqui em Vitória da Conquista, que é a soma dos leitos clínicos e dos leitos de UTI. Lá na última tela, a soma dos números dão 153 leitos. Aqui, essa soma está em 154 leitos, porque foi aberto um novo leito de UTI infantil aqui em Vitória da Conquista, um novo leito de UTI pediátrico, e esse leito está ocupado. Então, por isso, esse total de 154. Então, a ocupação geral hoje em Vitória da Conquista é de 52% e são 80 pacientes internados. E aqui, do outro lado da tela, a gente tem aquela distribuição de leitos por hospital. No Hospital Geral de Vitória da Conquista, são 23 leitos clínicos adultos, 40 leitos de UTI adulto e um leito de UTI infantil, totalizando aqui, em vez de 63, são 64. No Hospital São Vicente, são 40 leitos clínicos adultos, 10 leitos de UTI, 50 leitos no total. No Hospital das Clínicas de Vitória da Conquista, 20 leitos clínicos e 20 leitos de UTI, totalizando 40 leitos. Então, esses são os dados aí da distribuição dos leitos aqui em Vitória da Conquista, Thiago. Lembrar que está azul, mas não quer dizer que a pandemia acabou, hein? Não, isso. Esse aqui é a distribuição. A próxima tela é que eu vou trazer aí as cores que você vai ver a situação complicada que está a Vitória da Conquista. Vou pedir para o pessoal para colocar a próxima tela aí para a gente, que é onde a gente mostra essa ocupação que o Thiago falou. Que então olha não está azul. Não está azul. Olha como é que está essa situação. Primeiro a gente começa falando do Hospital Geral de Vitória da Conquista. São 23 leitos clínicos, Thiago. Desses, 21 pacientes estão internados, ou seja, 21 pessoas internadas nesses leitos, totalizando aí 91% de ocupação dos leitos clínicos. Já os leitos de UTI, são 40, desses 26 deles estão ocupados, totalizando aí 65% de ocupação. No Hospital São Vicente, a preocupação são os leitos de UTI. São 10 leitos de UTI, desses 90% deles estão ocupados, no caso, 9 pacientes aí ocupando esses leitos. E dos 40 leitos clínicos, 28% deles estão ocupados, um total de 11 pacientes internados. No Hospital das Clínicas de Vitória da Conquista, a situação é mais tranquila, apesar de lá ter menos leitos que os outros hospitais. No caso, leitos de UTI do que o Hospital Geral de Vitória da Conquista. São 20 leitos clínicos, desses, 10% deles estão ocupados, totalizando 2 pacientes, e 20 leitos de UTI, desses, 50% deles estão ocupados, totalizando aí 10 pacientes internados. Então, esse aqui é o panorama da Covid-19 aqui em Vitória da Conquista e essa ocupação. A gente lembra, Thiago, que essa situação em Vitória da Conquista pode piorar, gente, se a gente não tomar os cuidados que devem ser tomados a cada dia. O uso de máscara, evitar sair, também conscientizar até a própria família que às vezes no almoço de domingo se reúne, evitar fazer esses encontros, porque é muito preocupante a situação de nossa cidade e esse número aí só tende a aumentar. Pois é, pessoal. Seguir aí as recomendações de Marcel, que a pandemia ainda não acabou. Marcel, obrigado por estar aqui com a gente hoje e até a próxima quarta. Hoje é quinta, Thiago. Excepcionalmente veio hoje, mas o Marcel está com a gente aqui todas as quartas-feiras. Próxima quarta aqui. Obrigado, Marcel. Valeu. Olha só, agora a gente muda de assunto. Muita chuva tem caído em Vitória da Conquista desde o final do mês passado, causando muitos estragos. O estudante de jornalismo Gabriel Pires conversou com Davi Ribeiro, chefe interino da Defesa Civil, sobre os riscos dessas chuvas intensas. Acompanhe. A gente conversa agora com o Davi Ribeiro, coordenador interino da Defesa Civil, e vai falar para a gente sobre essas chuvas que caíram aqui em Vitória da Conquista. Davi, a chuva chegou aqui em Conquista no domingo, dia 25. Já choveu nesse período pouco mais de 120 milímetros. As chuvas causaram estragos na cidade, como a Avenida Olívia Flores alagada, assim como a Praça Vitor Brito. As barracas do Ceasa que voaram e quebraram com a ventania, e um motoboy que foi levado pela correnteza. Quais cuidados a população deve ter nesse período de chuvas intensas? Nós tivemos aí um grande volume de chuva durante todo esse período e nós aproveitamos para orientar a população no sentido de, primeiro, evitar ter acesso à rede elétrica, a trafegar em ruas que desconheça ou que tenha buracos, porque o carro, principalmente de veículos,
possa ser que caia em uma determinada cratera e pode incorrer, inclusive, em risco de vida. Evitar ficar debaixo de árvores, porque também tem uma incidência de raios, e evitar também jogar lixos nos canais pluviais da cidade, porque isso aí tem motivado situações de aglomeração e causando rachaduras e danos em residências. Essas chuvas, elas causam um forte dano na infraestrutura da cidade, né? Buracos que surgem, muros que caem. A gente sabe que o poder público faz a manutenção, porém, contra a natureza não se discute. Quando a chuva vem, quando o trovão vem, enfim, ela não escolhe barreira e sai realmente levando calçadas, levando avenidas. E aí é neste momento que a população tem que ficar atenta, justamente porque se ocorre isso com a estrutura física, imagine se pegar em uma residência frágil e a população que, por sua vez, estando indefesa, vai sofrer o dano da mesma forma. Para os próximos dias, a previsão também é de chuva. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo potencial de chuvas intensas que devem variar entre 20 e 50 milímetros por dia, com ventos podendo chegar a 60 km por hora aqui em Conquista. O que a Defesa Civil está fazendo para prevenir possíveis transtornos aqui na cidade? Sim, nós já tivemos um acumulado de aproximadamente 90 milímetros nesses últimos 10 dias, e essa tendência de aumento continua. E, por sua vez, a Defesa Civil, como é aquele órgão de realizar trabalhos preventivos, justamente para dar uma resposta satisfatória à população, nossa equipe já se encontra de prontidão, inclusive atendendo demandas na zona rural, haja vista que também pertence à Conquista, e a gente mesmo ontem estava lá na cidade, no povoado de Batuque, atendendo populações, e neste momento a gente está fazendo todo um acompanhamento para dar essa resposta à população, ou pelo menos buscar minimizar os problemas. Mas é interessante que a população, em qualquer dúvida, em qualquer sinal anormal no seu dia a dia, entre em contato com o telefone 199, que é um telefone institucional, assim como 193 do Corpo de Bombeiro e 192 do SAMU, para que esses órgãos parceiros possam dar uma resposta dentro daquilo que, porventura, surjam de dúvidas. No dia 27, tão logo começou as chuvas aqui em Conquista e região, a Defesa Civil emitiu um alerta para a população. Esse alerta permanece? Para os próximos dias, qual é o alerta e qual é a atenção que a população deve ter? Sim, o alerta continua. Nós temos recebido da Defesa Civil Nacional, que é quem faz todo o monitoramento, o alerta diário, justamente porque teremos nos próximos dias ainda muita chuva na região, e é interessante que a população fique vigilante. Qualquer anormalidade, qualquer diferença de comportamento dentro de residências, ou dentro de veículo, ou mesmo na rua, não pare para pensar. Ligue 199, porque a resposta do órgão será de imediato. A gente conversou aqui com o Davi Ribeiro, coordenador interino da Defesa Civil, que analisou aqui a situação de Vitória da Conquista com essa chegada das chuvas fortes aqui na cidade, e também para os próximos dias aí, onde há previsão de chuva com risco potencial, podendo ter ventanias aí de até 60 quilômetros. Infelizmente, uma casa desabou parcialmente na madrugada desta quarta-feira aqui em Vitória da Conquista. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O caso ocorreu no bairro Brasil. Nas imagens dá para ver que apenas um dos cômodos ficou de pé. Toda a fachada da casa foi ao chão. Chovia muito no momento do desabamento. Você vai acompanhar a reportagem sobre esse desabamento na edição de amanhã. Vamos para a previsão do tempo para a Vitória da Conquista e outras cidades da região. Céu nublado em Vitória da Conquista e chuva leve.
A mínima registrada na cidade é de 18 graus e a máxima não passa dos 22 graus. Na sexta-feira, tempestade com raios. A mínima é de 18 graus e a máxima de 25 graus. Vamos conferir agora como fica o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Chuva leve em Tapetinga. Por lá, os termômetros registram a mínima de 19 graus e a máxima de 24 graus. Céu nublado em Jequié, mas também chove leve na cidade. A menor temperatura é de 20 graus e a máxima pode chegar aos 26 graus. Na cidade de Poções, também é dia de chuva. As temperaturas por lá variam entre 18 e 24 graus. No próximo bloco, a Polícia Federal faz operação em Vitória da Conquista e atividades letivas presenciais na UESB não serão retomadas este ano. O intervalo é rápido, voltamos já. Não é porque você gosta ou concorda com a notícia que ela é verdadeira. Espalhar fake news é crime. Pode prejudicar a vida de muitas pessoas. E em tempos de pandemia, divulgar conteúdo falso pode ser fatal. Duvide, pesquise, só aceite notícias de órgãos reconhecidos. Antes de compartilhar qualquer tipo de informação, verifique se ela é verdadeira. Não espalhe terror, não espalhe ódio, não espalhe mentiras. Juntos, com a ciência e a verdade, vamos vencer esta guerra. É a Bahia no combate ao coronavírus. O UESB Notícias está de volta. Ontem, a Polícia Federal realizou 2 operações para apurar fraudes no seguro-desemprego e em empréstimos da Caixa Econômica. A repórter Joana Rocha traz os detalhes. Olá, Tiago. Olá, você que acompanha o UESB Notícias. A Polícia Federal deflagrou simultaneamente 2 operações na Bahia na manhã de ontem, 4 de novembro, visando combater fraudes na obtenção do benefício do seguro-desemprego e empréstimos junto à Caixa Econômica Federal. A Operação Demício foi conduzida pela Delegacia de Polícia Federal aqui em Vitória da Conquista e apura suposta associação criminosa especializada em fraudes para obtenção de seguro-desemprego. Já a Operação Persona Ficta, sob responsabilidade da Delegacia de Polícia Federal em Ilhéus, apura possível grupo criminoso dedicado à prática de estelionatos por meio de uso de documentos falsos para a contratação de empréstimos perante a Caixa Econômica Federal. Segundo a PF, alguns investigados são suspeitos de participação nos 2 esquemas criminosos. Juntas, as fraudes totalizam quase R$300 mil de prejuízo. No total, foram cumpridos 6 mandados de prisão temporária e 17 mandados de busca, todos em Jequié, sudoeste da Bahia, além de medidas cautelares diversas e do bloqueio de R$94 mil em bens dos investigados. As ordens judiciais foram expedidas pelas varas da Justiça Federal de Jequié e de Ilhéus. Tiago, volto com você. Obrigado, Joana. O governo da Bahia publicou decreto autorizando as atividades letivas presenciais nas instituições de ensino superior do Estado. De acordo com o reitor da UESB, a instituição está com seu calendário aprovado pelo CONCEP, com atividades regulares por meio do ensino remoto e não deve seguir o decreto. Na próxima reunião do Conselho, deverá ser avaliado as condições estruturais da universidade, o perfil dos seus estudantes, os índices da Covid-19 e essa autorização publicada pelo governo do Estado. Na última semana, o governo do estado da Bahia publicou a autorização da retomada das atividades letivas presenciais nas instituições de ensino superior da Bahia, a partir desta primeira semana de novembro. No entanto, cada universidade deverá estabelecer esse retorno, de acordo com seu planejamento e calendário acadêmico. Então, nós vamos voltar em tese por grupos de aula. O primeiro grupo que nós vamos voltar é o grupo do nível superior. Quando eu digo voltar, é liberar para voltar, porque cada universidade
cada faculdade tem autonomia para definir quando volta e como volta. Se vai voltar semipresencial, se vai voltar totalmente presencial. Então, cada universidade vai definir o seu calendário e sua prioridade. O que nós vamos fazer é retirar a restrição que hoje existe por retorno às aulas. Então, deixará de ser proibido retornar às aulas. Então, vai ser liberado para que cada universidade defina o seu calendário com sua autonomia. Algumas podem decidir voltar agora, outras podem decidir não voltar agora. Ficará sob a decisão de cada faculdade, privada ou pública. Diante das restrições às atividades letivas presenciais, a UESB elaborou um plano emergencial de desenvolvimento por meio do ensino remoto emergencial, aprovado em julho pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CONCEP. Assim, a universidade seguirá com seu calendário acadêmico de 2019.2, com formato adotado até o dia 23 de dezembro, incluindo provas finais. A universidade ela elaborou um plano de desenvolvimento de atividades letivas por meios alternativos, por meio remoto, por meio de educação online. Então, a UESB ela está com um calendário aprovado pelo Conselho Superior, com atividades regulares, né? Esse calendário prevê aulas até o dia 19 de dezembro e depois um período de provas finais até o dia 23 de dezembro, trabalhando com ensino remoto, né? Trabalhando de forma não presencial. É o calendário aprovado por nossa instituição que nós estamos seguindo. Para as ações que serão desenvolvidas a partir de 2021, a UESB irá reunir, ainda neste mês de novembro, o seu Conselho Superior, para adotarem a melhor plataforma para o desenvolvimento dos seus cursos. Na reunião, os conselheiros poderão avaliar as condições estruturais da universidade, o perfil dos seus estudantes, os índices da Covid-19 na região onde a UESB está inserida, bem como a autorização publicada pelo governo. O mesmo Conselho Superior que aprovou esse formato de atividades letivas por ensino remoto, também aprovou um dispositivo pelo qual a universidade deverá, até 30 dias antes do encerramento desse semestre, portanto até o dia 19 de novembro, realizar uma nova reunião para programar o seu próximo período letivo, né? É necessário também que cada instituição, cada universidade, dentro do espírito do decreto, também faça uma avaliação da situação da sua região. Eu lembro que a UESB está instalada, a sua reitoria está instalada aqui no município de Vitória da Conquista, que é um município que ainda exibe altos índices de disseminação da doença Covid-19. Só nas últimas 24 horas em Vitória da Conquista nós tivemos confirmação de 85 casos, confirmação de 3 óbitos. Então é uma realidade regional, municipal também preocupante. Isso tudo tem que ser levado em conta no planejamento institucional, no planejamento acadêmico da universidade. E por hoje é só. O UESB Notícias fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Você pode mandar a sua sugestão entrando em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, 34248763. Obrigado pela companhia e até mais. A partir de agora, você acompanha a programação da TV Brasil. Tem Brasil na sua TV.